Eu quero falar sobre um assunto que Deus colocou no meu coração. Eu estou no meio de uma obra. Alguém aqui já fez obra em casa? Meu Deus. Fazer obra é muito complicado. Pedreiro que vai trabalhar na sexta, alguém conhece? É difícil, né? E aí, os pedreiros estão falando assim: seu Tiago, eu vou entregar a casa. O pessoal está falando isso já há 1 ano e meio. Falou, mas mais uma semana. Eu falei, já passou 2 meses da última vez que você falou 1 semana. É muito complicado reformar. Porque muitas coisas saem do teu controle. Você, por exemplo, se você trabalha fora, você não tem tempo para ficar vigiando 24 horas. E tem o seguinte, hein? Se você não ficar olhando o tempo todo, ele coloca um azulejo todo torto e acha que está bom. É ou não é? E se não ficar olhando o material que você comprou, meu filho, não, material de construção, eles até trocam, botam inferior e você nem percebe. Lógico que não são pedreiros brasileiros que fazem isso, é de outro lugar. No Brasil isso não existe. Você tem que ficar atento com tudo numa reforma, impressionante. Aí eu tenho que chegar do trabalho cansado, gravo o dia todo, faz um monte de... Eu tenho que passar na obra para ver como é que está. Meu Deus, ainda está isso, por que não botou? Não botou o lustre, porque o fulano da pintura que não veio. A culpa não é minha não, é do pintor. Aí um começa a jogar a culpa para o outro. Reformar é muito complicado. Reformar é muito estressante. Reformar gasta muito. Quem aqui já reformou? Só levanta a mão quem já reformou e o orçamento estourou. Aqui, quem o orçamento estourou? Meu Deus, está aqui. O cara fala assim, seu Tiago, não vai passar de 10 mil. Eu falei, posso ficar tranquilo? Ele, tranquilo. Na primeira semana já estourou o orçamento. Ou seja, você gasta mais, você se preocupa, só que reformar às vezes é a única solução. Por exemplo, essa casa, eu não conseguiria ficar no banheiro do jeito que estava. Os azulejos estavam se deteriorando. Eu não conseguiria criar meus filhos felizes do jeito que os quartos estavam dispostos. Eu precisava reformar, eu precisava ampliar o corredor, eu precisava colocar um banheiro no quarto das minhas meninas. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas. Então não teve jeito. Eu tive que partir para uma reforma, para uma reconstrução. Eu tive que partir para renovar o que era importante para mim. E tem áreas na tua vida que você está vendo que o banheiro está podre, que o quarto está ruim, que o lustre nem acende mais, e você acostumou com a miséria nas emoções, com a miséria na vida financeira, com a miséria do casamento. Fala, essa luz nem acende mais, mas também já faz 10 anos assim. Tem gente que acostumou. Até hoje guarda as panelas dentro do fogão. Aqui não tem isso, mas tem gente que até hoje guarda as panelas dentro do fogão, podendo colocar um negócio que custa 20 reais para pendurar na parede. Tem gente que até hoje, aqui também eu sei que em Brasília não tem isso, que quando o shampoo está acabando, fala assim, Tiago, não vem mudar minha técnica de produção não. É assim que eu multiplico as coisas aqui em casa. A gente vai acostumando com quem a gente jamais deveria aceitar. Por quê? Reformar é muito difícil, mexe muito com a nossa zona de conforto. Tem poeira. Imagina você ter que reformar morando. Deus me deu uma bênção, eu estou reformando, mas morando em outro lugar. Isso é uma bênção. Mas quando se trata das áreas da nossa vida, a gente reforma morando dentro. Aí você tem que reformar a tua vida emocional, tocar lá no teu passado, lá no abuso que você sofreu, na pessoa que te maltratou, no pai que abandonou, em quem te humilhou, em quem declarou sobre você que você não seria nada. Você tem que reformar lá o passado, morando dentro de você. Você precisa resolver a vida financeira que já te levou para situações alarmantes, para humilhações que você nunca imaginou. Você já se sentiu diminuído, diminuída, já se sentiu inferior por causa da vida financeira. E agora você vai ter que tratar isso morando dentro. Casamento. Fala, Tiago, nem toca nesse assunto porque está 15 anos quietinho, tá? É aquela granada que está presa por um fio. Se encostar no fio, explode. Vai ter que reformar. E para reformar você tem que gastar. Não tem reforma de graça. Você vai ter que gastar tempo.
vai ter que gastar energia, vai ter que gastar finanças, vai ter que gastar joelhinho no chão, porque agora até orando pelos pedreiros eu estou falando, Senhor, entrega Manuel nas tuas mãos. Cícero, aquele Senhor que falou que não veio sexta-feira porque passou mal, 8ª sexta-feira que ele passa mal, Senhor, tu está vendo? Reformar é muito difícil, só que não tem outro caminho, sabe por quê? A vida vai nos quebrando. Se a vida não te quebra financeiramente, ela te quebra emocionalmente. Se não te quebra emocionalmente, te quebra na família. Se não te quebra na família, quebra no casamento. Se não quebra no casamento, quebra nas amizades. Quem aqui já teve uma amizade rompida de uma forma dolorosa? Uma traição na amizade, alguém que falou mal de você. Você deu tudo para a pessoa fingiu que você não existe mais. Alguém? Leia um livro especialista em pessoas. Aí, ó, uma pentecostal ali. Vou dar um livro para a senhora no final. Tem uma comigo aqui. Leia o livro especialista em pessoas. Porque não tem jeito. A vida vai nos quebrar. Não tem como passar por essa vida inteiro. Não tem como passar por essa vida inteiro. Quem não foi tocado na infância, de alguma forma é tocado na vida adulta. Quem não perdeu na adolescência, de alguma forma perde depois. A vida é cheia de idas e vindas, cheia de altos e baixos. A gente é carregadores, a gente às vezes finge, tem gente que bebe para esquecer as dores que tem. Tem gente que não pode estar num lugar como esse recebendo alívio para a alma, está buscando nas drogas o alívio que você recebe de graça aqui sem ficar doidão. Mas a dificuldade de reformar, reconstruir, refazer, é porque nós temos a impressão, e de certa forma mas a impressão é maior do que a realidade, é que nós vamos trabalhar em dobro. Puxa, alguém já construiu esse banheiro, agora eu vou ter que refazê-lo? Alguém já fez esse quarto, agora eu vou ter que refazer? Eu já gastei um dinheiro nesse lustre, passou 3 anos, já não está prestando, vou ter que comprar outro? Sim. Reformar exige coragem. Exige esforço, porque você vai ter que trabalhar mais do que o normal. Por exemplo, quando eu comecei a reformar essa casa, a arquiteta chegou pra gente, pra mim e pra Janine, e falou assim, eu aconselho tombar tudo e começar do zero. É muito mais fácil. Aí sai com aquele pensamento que a gente fica, pensamento limitado. Ah não, e o tijolo que a gente gastou já? Meu Deus, e essa parede, gente, demorou muito tempo. Esse vaso ainda está inteiro, né? Não precisa quebrar esse vaso também. Você quer salvar alguma coisa. Você tem muita dificuldade de deixar coisa velha embora. Impressionante. Tem gente que... ainda nem entrei na pregação não, hein? O apóstolo me deu até 1h da manhã. Não sei como é que vai ser hoje. Escuta. A gente tem tanta dificuldade. Gente que te traiu há 20 anos ainda tira teu sono. Olha como é que você tem dificuldade de deixar a coisa embora. É igual reformar uma casa e querer salvar o vaso. Não, esse vaso sanitário aqui ainda está inteiro. Não, mas está 20 anos aqui. Não, não está nem manchado, dá para usar. Você quer salvar coisa que já era para ter saído da tua vida há muito tempo. Aí nessa mudança agora, eu comecei a pegar um monte de coisa velha que carrega comigo. Desde que eu casei, estou 17 anos casado, e comecei a juntar a Janine. Não, isso a gente vai jogar fora. Eu falei, não, mas isso aqui é o álbum de não sei o que. Ela falou assim, você usa. Você nesses 17 anos viu esse álbum alguma vez? Eu falei, não, mas é meu. A gente tem amor por coisa que não presta mais. Tem sentimento que está dentro de você que não presta mais. Vai embora hoje. Tem emoções que estão dentro de você que estão impedindo o novo, a reforma chegar na sua vida. Vai embora hoje essa emoção. Tem lembrança que precisa sair da tua vida. Tem coisas materiais que você está guardando, cartinha dos outros. Vai jogar fora hoje. Porque nada que lembra antes da reforma da nossa vida vai continuar dentro. Deus vai dar tudo novo. Na tua vida emocional vai ser novo. Vida financeira vai ser novo. Na tua vida espiritual vai ser muito mais ativado. Na tua vida familiar, conjugal, nas tuas amizades. Deus vai fazer tudo. Mas você vai ter que ser o reformador, a reformadora. Esse é o problema. E aí nós lemos na Bíblia uma história de reforma muito famosa. Mas talvez você nunca tenha lido com essa ótica que eu quero lhe mostrar hoje. Neemias capítulo 1. Livro de Neemias
capítulo 1, se você puder acompanhar, por favor. A partir do versículo 2 diz: eis que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e perguntei acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, só fazer um pontinho aqui, Neemias estava no cativeiro babilônico, um judeu, no cativeiro babilônico, e no cativeiro babilônico, sendo judeu escravo, foi levado cativo, ele estava trabalhando de copeiro, de garçom, ele servia o vinho do rei Artaxerxes, o rei mais poderoso da época. Então ele teve uma coincidência divina, de sendo um homem um pouco mais educado, ser escolhido para ser o garçom do rei. A gente chama ele de uma forma bonitinha de profeta Neemias, mas a Bíblia chama ele de garçom. Ele era um homem que tinha uma vida comum, ordinária, como muitos de nós. Muitos de nós amanhã de manhã vamos ter que acordar e ir para o nosso trabalho e bater ponto. Uns vão servir alguma coisa para alguém, porque é garçom. Uns vão ter que entregar iFood ou o aplicativo que você usa, que é motoboy. O outro vai ter que ir para o escritório de contabilidade que trabalha. Vai ter que ir para a empresa, para o seu pequeno negócio. Cada um aqui vai ter que fazer alguma coisa amanhã. E Neemias acordou num dia normal, indo pegar vinho e servir para o rei Artaxerxes. Só que chega Hanani, um dos seus irmãos de Judá, lá na Babilônia, e dá notícia para ele: os restantes que não foram levados para o cativeiro, ou seja, Babilônia invadiu, destruiu Jerusalém, pegou os judeus e trouxe cativo para a Babilônia, para onde Neemias estava. Agora olha só. Os que não foram levados para o cativeiro ficaram na província em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém foi fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para quem vai anotar, ponto número 1 da mensagem de hoje. Toda reforma começa com um sentimento profundo de pesar. Tem gente que está vendo a situação da própria vida indo ladeira abaixo e não consegue sentir o peso dos próprios problemas. Todo mês no vermelho. E fala: ué, mas o Brasil é assim. Mentira. Tem muita gente no azul, tem muita gente prosperando de forma incrível. Não fala porque teu vizinho também está no vermelho que o Brasil está no vermelho, não. Quando você não tem um pesar pela situação, você não está habilitado a começar uma reforma. Como é que a gente começou a reforma lá de casa? A gente entrou na casa, eu morava nos Estados Unidos, voltei a morar no Brasil, compramos uma casa, só que a casa não estava em condições. Sabe quando você compra a casa empolgado, você entra: nossa, adorei essa árvore. O banheiro está destruído, mas você nem reparou que você está empolgado com outras coisas. Aí comprou, assinou o contrato, não dá para voltar atrás. Quando você entra, fala: meu Deus. Eu falei: Janine, você não viu a situação dessa cozinha, não? Ela: ué, você não reparou? Eu falei: não, que eu gostei dessa árvore. Eu falei: então, eu gostei da vista. E aí a gente falou: meu Deus, já compramos, vamos ter que reformar. Não dá para morar assim. Te ligava o chuveiro de um quarto, saía água do outro. Falei: não vai dar para morar aqui, a gente vai ter que reformar. Então veio um sentimento de pesar. Eu não posso colocar meus filhos aqui. Eu não vou ser feliz desse jeito. Eu preciso ter um mínimo para poder descansar. Eu já trabalho muito. Se eu não descansar, já está aqui, não funciona a água quente, ou o ar-condicionado não liga, a luz se acende aqui, apaga em outro lugar. Não dá. Quando Neemias recebe a notícia, ele se assenta e chora por alguns dias, ou seja, ele teve um sentimento verdadeiro e profundo pela notícia. Você nunca vai querer pagar o preço de uma reforma que você não sente de verdade no coração. Ele fala assim: nós temos que reformar o Brasil. Você sente um pesar profundo pelo nosso país? Porque senão você só está falando de boca para fora. Nós temos que reformar a família, minha família. Você realmente acha que a família é prioridade?
Porque se esse pesar não está dentro de você, você não vai ter força suficiente para uma reforma. Porque vai vir os desânimos, vai vir o orçamento estourado, vai vir a falta de energia, vai vir as pessoas que te enrolam no caminho, o pedreiro que falta, o outro que mente. O pessoal tentando trocar o teu material de construção para botar o inferior, depois você já pagou o superior. Vai ter tudo isso em qualquer área da tua vida, em qualquer reforma ou reconstrução que você fizer na sua vida. Então, se você não tem um profundo pesar pelo que você vai começar a reformar, nem comece, que eu já te digo, você vai desistir no meio. Tudo aquilo que te incomoda é um convite para uma reforma. Então tem gente, nós estamos aqui num lugar onde os pastores querem reformar a política. Parabéns, porque eles sentem um pesar tão grande que eles vão lá e fazem. Eu não estou lá na política porque esse não é o meu peso. O meu peso é em relação às emoções das pessoas. Como eu passei por depressão, como eu passei por pânico, eu sei como isso destrói a família, como isso destrói a tua vida financeira, como isso te deixa mentalmente abalado. Eu falei, não posso deixar que as pessoas cruzem meu caminho e passem pela mesma situação que eu passei. Eu quero tirá-las daí. Meu pesar é por aí. Então eu comecei a reformar essa mensagem por onde eu passar. Aquilo que te incomoda é um convite para a reforma. Então tem gente aqui que está muito incomodado com o abuso infantil. Aí, ó, Deus já está te mostrando o destino. Começa a falar sobre isso. Tem muita gente que está incomodado com os divórcios, o número de divórcios. Está aí, ó. O que te incomoda é um convite para a reforma. E o que incomodava Neemias? As portas de Jerusalém estarem queimadas. Ele ficou revoltado com isso. Foi o quê? A cidade de Jerusalém está nesse estado. A revolta de Neemias gerou a força, a energia, a motivação que ele precisava para começar uma reforma. Depois que ele sentiu o pesar, ele foi orar e jejuar. Toda reforma que você começar sem jejum e sem oração, você não vai ter informações privilegiadas. Sabe o que é informação privilegiada? Por exemplo, nos negócios é crime, de tão bom que é. Se eu sei que vai construir um shopping ali, é um negócio. Eu pego essa informação numa reunião fechada e passo para um vizinho para ele comprar o terreno antes do shopping começar, porque ele vai comprar por 5 mil, vai vender por 5 milhões, é crime. Não posso fazer. Porque informação privilegiada no mercado financeiro é crime, de tão bom que é. No mundo espiritual tem uma boa notícia, não é crime, está liberado. Se Deus quiser te dar informação na frente, parabéns, vai sair na frente. Então a Bíblia diz que depois que ele sentiu o peso pela área que ele deveria reformar, que era Jerusalém, ele foi orar e jejuar. Quando ele orou e jejuou, Deus deu uma estratégia. Fala comigo, estratégia. Reformar sem estratégia é fracasso. Deus deu uma estratégia para ele. Deus falou assim, Neemias, vai no rei, o rei está de coração mole para você. O rei gosta de você. Você é um escravo, mas o rei olha para você e gosta. Tem coisa que não dá para explicar, porque é a graça de Deus. Tem 10 mil pessoas na tua frente, mas o chefe gosta de você. Tem 1000 pessoas na fila, você é o último, mandam chamar você. É a graça divina. Quando Deus está sobre a tua vida, não importa quem foram os seus pais, não importa de que país, de que cidade você veio, não importa o que você fez no passado, quando Deus está sobre a sua vida, as portas começam a se abrir, a multidão começa a abrir espaço e você começa a avançar. E Neemias chega, é engraçado porque aqui no capítulo 2 de Neemias, diz o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Primeiro isso aqui, a gente tem que ler a Bíblia, apóstolo, imaginando a cena. O cara que foi tomado como escravo de Jerusalém e levado cativo para trabalhar para os outros, agora forçado, nunca serviu triste. Tinha todos os motivos para estar triste. Era escravo, mas nunca o rei tinha visto ele triste. Por isso que ele estava do lado do rei. Porque do lado de gente estratégica só fica quem tem bom coração, quem tem mente pura, quem está feliz, quem fala bem. Não tem jeito, quem não tem qualidade para estar em palácios não fica diante de rei. É bíblico.
Só entra em palácio quem tem qualidade para estar diante dos reis. Por isso que Davi foi primeiro tocar harpa para Saul, para aprender todo o protocolo do palácio, para um dia virar rei. E aí você está reclamando que está tocando harpa para os outros, sem saber que essa é a preparação, para um dia você estar dentro de um palácio de vez. Ou bate ou não bate palma, vamos... Ou recebe ou não recebe. E o rei me disse, por que você está triste? Nunca vi seu rosto assim. Você não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Falou para Neemias. Olha o que Neemias fala. Então eu temi muito em grande maneira. Quem aqui já sentiu medo na vida? Levanta a mão só quem sentiu medo. Senhor, quem não levantou pode levar para o céu, que eles já estão preparados. Estou vendo 2 almas já subindo ali. Deixa eu te falar uma coisa. Neemias tinha uma palavra de Deus. Neemias era um reformador. Era um homem selado para aquele tempo e ainda assim teve medo em grande maneira. Igual eu e você quando está diante de um desafio. Ele falou, eu temi sobremaneira, porque o rei falou, você nunca teve triste, o que houve? Quando o rei só fez uma pergunta, o rei não ameaçou ele de morte. O rei não cobrou nada a ele, o rei só fez uma pergunta, o que houve? E ele falou, eu temi sobremaneira. Ele ficou, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Eu sou um escravo. Foi ele, foi o exército daqui que entrou lá e destruiu tudo. É que eu vou dar notícia que eu estou chorando por algo que esse homem fez, que esse reino fez contra o meu. Ele teve muito medo. Sabe qual é a lição que eu aprendo com Neemias? Primeiro, ele teve um grande pesar. Segundo, ele orou e jejuou para buscar uma estratégia, que eu já vou te dizer qual foi a estratégia. Mas terceiro, ele teve medo. O medo só não paralisou Neemias. Deixa eu te falar, sentir medo é normal. Ser paralisado por ele não é. Sentir medo é humano. Ser confundido pelo medo já é do diabo. O diabo não vai mais te confundir pelo medo. Essas ameaças que ele coloca na tua mente é mentira. Eu vim aqui para te dizer, é mentira. Isso que quando ele diz que você não vai conseguir, é mentira. Quando ele fala, você só pode vir até aqui, mentira. Quando ele tenta paralisar o que Deus está fazendo na tua vida, mentira. Ele nunca vai poder determinar os teus passos, porque teus passos já foram escritos por quem já viu o teu futuro. Neemias sentiu um medo gigante, mas ele disse ao rei, mesmo sentindo medo, viva o rei para sempre. Ou seja, honrou as autoridades. Neemias era cheio de códigos e princípios. Não pensa que alguém se transforma de escravo a governador, porque o final da história de Neemias, daqui a 52 dias ele vai virar governador de Jerusalém. Não pensa que alguém sai de escravo a governador sem cumprir princípios não, tá? De tempo em tempo eu faço um método chamado Método Destiny, onde eu ensino 12 princípios milenares para uma vida de paz e prosperidade. E o tempo todo eu falo sobre isso. Sabe por que as pessoas não quebram um princípio? Sabe por que as pessoas vivem quebrando o princípio? Por 2 motivos. 1, não conhecem, ignorância. Conhecem os princípios, quebra. 2, conhecem, mas não conseguem, porque os sentimentos falam mais altos do que o princípio. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio. Mas só que tem gente que está com raiva do pai pelo que o pai fez e fala, eu não vou honrar, esse cara fez o que fez contra mim. Mas a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe que fizeram tudo certinho. Honra teu pai e tua mãe. Eu sei que você está com raiva, mas o princípio vale mais do que o sentimento. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse, o que me pedes então? Neemias não pediu nada. Isso aqui é impressionante. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas odeiam um pidão. Você que adora pedir coisa para os outros, sabe, você nunca vai vencer na vida. Eu estudo o ser humano, é meu trabalho. Meu trabalho profissional lá no Instituto Destiny é estudar o ser humano.
A gente vive de estudar o ser humano. Eu escrevi um livro especialista em pessoas, um dos livros mais vendidos do Brasil, porque eu estudei o ser humano para escrever esse livro. E uma coisa que, estudando o ser humano, pela estatística, eu cheguei à conclusão que o pidão nunca se dá bem. O que está sempre pedindo? Pô, paga para mim hoje o lanche? Pô, você pode me emprestar um dinheiro amanhã? O pidão nunca se dá bem. Ele vive de mendicância, pedindo ali, pedindo aqui. E é impressionado, eu fico impressionado porque tem gente que tem menos que o pidão e é mais generoso. Esse termina bem, apesar de ter menos. Porque quem vai multiplicar não é só a força do trabalho dele, não. É o Deus de Israel que olha e fala assim, a generosidade dele vai ser honrada. Então é muito ruim ser o pidão. Eu ensino para todo mundo, está aqui comigo o Cleiton Pinheiro, trabalha comigo há muitos anos no Instituto, e ele é testemunho de como eu ensino para todo mundo lá, meus colaboradores, quem está comigo na minha equipe, nunca peçam nada. Se é da vontade de Deus, a porta vai abrir. Você só pode ser pidão para Deus, para as pessoas nunca. Com Deus você pode encher o saco, bate na porta até abrir. Bate na porta. Batei e abre-se-vos-á. Com ele pode pedir, para os outros não. Então Neemias não pede nada, ele só fala o seguinte, eu estou triste porque a cidade está queimada. Aí o rei falou, o que me pedes então? Vou te conceder o desejo, Neemias. O que você me pede? Sabe o que ele responde? Vou orar ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, ou seja, sabe o que ele está falando? Se eu fiz tudo bem até hoje, é por isso que você tem que ser o melhor no que faz. Você nunca sabe quando vai abrir oportunidade em que tudo que você fez será pesado na balança. Você acha que não está vendo, você acha que não tem gente olhando, mas sempre tem. Olha o que ele fala, se você acha que eu fiz tudo certo até aqui, se eu sou aceito diante dos teus olhos, ou seja, ele já não está pedindo em nome de Deus não, ele está pedindo em nome da honra dele, ó. Se você acha que eu te servi bem até hoje, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Prazo. Homem de negócio, homem de governo, trabalha com prazo. Às vezes vem um monte de gente me fala, Thiago, olha esse meu projeto, mas em quanto tempo esse projeto? Não, eu não sei, isso já... Desculpa, eu não tenho tempo. A pessoa não sabe me dizer quanto custa, qual é o prazo, qual é o produto principal, e quer me apresentar um projeto? De ideia eu tenho um monte também, quer escutar mais ideias também? Então o rei faz uma pergunta para ele, qual é o prazo? Quando você vai e quando você volta? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, Neemias falou, em tantos dias eu volto. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Neemias trabalhava de quê mesmo? De garçom, de copeiro. Ele era construtor? Como é que ele sabia em quanto tempo ele ia edificar a cidade? Porque quem ora antes já sabe o que está por vir. Se você orar para quem já conhece tudo, ele te diz o tempo exato em que você vai realizar o próximo projeto. Por isso que ele foi orar antes. O rei falou, o que você me pede? Ele falou assim, deixa eu orar ao Deus dos céus. Então ele orou. E ele apontou a quantidade de dias, eu volto em tantos dias. Disse mais ao rei, aí que ele vai começar a abusar da boa vontade, ó. Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar. Aqui começa aquela estratégia da primeira oração, que ele foi pedir estratégia a Deus. O rei fala assim, tá bom, você pode ir, volta em tantos dias. Ele falou, tá, eu só quero só mais um pedido. Me dá carta que me libere. Como eu sou de Judá, estou escravo na Babilônia, eu preciso ter passaporte. Algo que eu chegue na fronteira e me deixem passar. Como também preciso de carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que ele me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu.
segundo a boa mão de Deus sobre mim. Tiago capítulo 4 diz, pedis e não recebeis porque pedis. Se você quer reformar a tua vida, você tem que aprender a pedir. Não, você chega diante de Deus, você imagina se Deus levasse a sério todas as orações que a gente já fez. Deus fala na Bíblia, amai uns aos outros. Quando você ora para alguém que não vai, fala assim, eu pode levar, prepara e leva. Aí o Espírito Santo que traduz nossas orações para Deus, fala assim, Deus, não é isso que ele quis dizer não, não fulmina ainda não, olha só, o que ele quis dizer é que ele está meio ferido. Ele está pedindo para Deus levar os outros de raiva. Imagina se Deus for levar a sério todas as orações. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Então Neemias chega com uma estratégia completa. Rei, porque diante de rei você não pode falar muito tempo. Você não tem esse tempo. Diante de pessoas estratégicas você não pode gastar muito tempo. Você tem tempo livre, ele não. Eu vou voltar em tantos dias, o senhor me dá carta para passar, como se fosse passaporte para eu passar de cidade em cidade, e me dá uma carta de liberação para eu pegar madeira. Ou seja, ele vai reconstruir com o dinheiro da nação que destruiu. Quando Deus fala assim, minha é a vingança, pode acreditar, Deus sabe fazer melhor do que você. Quando você tenta vingar, você gasta teu emocional, gasta teu dinheiro, fica 10 anos na justiça, briga, fica sem dormir, no final não dá em nada, só você que sofreu. Quando você bota na mão de Deus, Ele bota quem te feriu para pagar o teu próximo projeto. Esse é o nosso Deus. Então quem destruiu agora estava dando dinheiro, as madeiras para a reconstrução. E aí começa a reforma, porque ele teve um pesar, porque ele venceu o medo, porque ele era bom no que fazia, então o rei tinha ele em consideração, e porque ele teve estratégia na oração e no jejum para saber o que pedir ao rei. Mas quando começa a reforma, começam os verdadeiros problemas. Por exemplo, Sambalat e Tobias, personagens que aparecem nessa história, começam a tentar desanimá-lo, a distraí-lo. Deixa eu te falar uma coisa, no meio de uma reforma não olha para o lado. Quando a gente começou a reformar a nossa casa, eu e Janine, nós fizemos um compromisso. Não importa na casa de quem a gente for. A gente é convidado para muitos lugares, jantares. E aí quando você está reformando uma casa, tem um demônio que entra no ouvido. A gente vai visitar a casa do apóstolo Fádio. Aí Janine já conta, Tiago, aquela queda d'água ali dá para fazer lá na nossa sala também. Mas isso é Satanás tentando te distrair. Porque a obra que ia durar 1 ano e meio vai durar 3 se você ficar mudando o projeto, sim ou não? Então a estratégia de Sambalat e Tobias era, olha Neemias, deixa um pouquinho essa obra aqui, vem aqui que a gente precisa reunir contigo. E ele fala uma frase que vira um versículo famoso, estou numa grande obra, de modo que não posso descer. A Bíblia diz que Neemias estava tão focado na reforma, que ele com uma mão construía e com a outra ficava com uma espada, caso tivesse que lutar contra alguém que viesse distrair. O problema é que a gente entra em reformas e começa a se distrair. Vou começar uma reforma financeira. Na primeira pessoa que te chama para comer no shopping, tá bom, eu vou só hoje, né? Jesus deixa. Estou na reforma financeira, aí passo no shopping, gente, essa bota está na promoção. Meu Deus, Jesus sabe. Vou fazer o teste. Moça, passa o cartão. Se aprovar é de Deus. Ó, deixa eu ando com rico e ando com pobre. Eu vim da periferia do Rio de Janeiro. Meus amigos de infância todos são os mesmos até hoje. Deus me deu a graça de conhecer muita gente rica, mas até hoje eu tenho muitos amigos pobres. Eu fico ali na metade tentando entender os dois mundos. Eu vim de um lado e estou tentando chegar no outro. Mas vou te falar uma coisa, a vida do pobre é muito mais animada, gente. Não, eu vou falar para vocês. Porque qual é a graça de você chegar em qualquer lugar e poder comprar? Assim, eu quero esse aqui, passa o cartão. O pobre não. Pensa na emoção. O pobre...
O pobre entra, ele passa o cartão, ele olha nos olhos da vendedora, pega a mão e fala assim, Deus proverá, né? Ele acredita! É muito mais emocionante a vida. Não quero dizer que é melhor, mas é mais emocionante. Acho que se Deus quisesse dar uma equilibrada, ia ajudar mais a gente, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas Neemias concluiu a sua reforma em 52 dias. Em 52 dias ele levantou Jerusalém. Tempo recorde. A gente não consegue levantar uma casa em 52 dias. A minha já está 1 ano e meio. Culpa de Francisco, de Toinho, Cícero, tudo lá. Se você estiver assistindo, Cícero, sabe que tem uma igreja orando por você, varão. Você vai entregar essa obra. E em 52 dias ele terminou, porque o pesar, o sentimento de eu vou reformar Jerusalém era muito forte. O ponto número 1, eu quero realmente fazer isso. Nunca comece a fazer algo que você realmente não quer fazer. Se realmente não quer fazer, não se mete. Se realmente não quer salvar o teu casamento, se realmente não quer melhorar a vida financeira, se realmente não quer botar teus filhos no caminho do Senhor, se realmente não quer levantar esse negócio para a glória de Deus, se realmente não quer esse milagre que você está procurando, nem começa, porque é só perder tempo. A intenção do coração vale muito para Deus. A intenção vale mais do que a condição. A sua condição vale nada para Deus. Se você tem condição de fazer ou não, isso não é nada, porque quem vai fazer é Ele. Agora a intenção do teu coração vale. Vença os teus medos. Eu lembro como se fosse hoje. Vou te falar um medo que eu tive de reformar. Contratamos arquiteta. Aí quando sentamos com a arquiteta, a primeira pergunta que ela fez quando mostrou o projeto: vocês têm condições de pagar esse orçamento? A Janine me olhou, eu olhei para ela e falei assim: é pela fé ou da realidade a resposta? A Janine me cutucou, fala que tem. Eu falei, puxa. Mas assim, sem calcular, moça, sem fazer uma conta? Aí foi o primeiro medo que deu. Meu Deus do céu, agora é sério. Agora tem que pagar. Agora não é mais sonho não, agora vou ter que trabalhar. Gente, compre o livro Especialista em Pessoas. São 4 filhos e uma reforma de casa. Vocês não sabem. Você pode mudar uma vida. E aí, o medo, nesse caso, primeiro foi financeiro. Por quê? Geralmente o inimigo usa a estratégia mais antiga que tem, que é a finança. Ele vai tentando te colocar medo das finanças para parar teus projetos. Se você vencer a etapa financeira e avançar, você vai dando um passo, Deus vai colocando no chão. Sempre assim. Você já sabe que é assim, mas tem medo de fazer. Mas depois vem outro tipo de problema. Vem Sambalat e Tobias tentando te distrair. Vem gente que nunca te convidou para nada, agora te convidando só para você não terminar o projeto que começou. E você não percebe, meu Deus, essa pessoa nunca quis falar comigo. Agora que eu estou no meio de um projeto divino, ela quer me distrair? Mas no final das contas, Neemias não só restaurou, reformou, reconstruiu, refez Jerusalém, como também virou governador dali. Porque tudo que você reformar, você vai governar. Tudo, eu vou profetizar. Tudo que você reformar, você vai governar. Se você reformar a tua vida emocional hoje, você vai governar as tuas emoções. Se você reformar a tua família, você governará a tua família. E não Satanás, e não o vizinho, e não a opinião dos outros. Se você reformar as tuas finanças, nunca mais ninguém vai manipulá-la. Você vai governar teu dinheiro. Tudo que você reformar, você vai governar. E eu encerro dizendo o seguinte. Gente, vocês não têm que ir para casa, não? Meu Deus. Taguatinga tá perigoso, que eu fiquei sabendo, hein? Neemias era um homem como qualquer um de nós aqui. Um ser humano como qualquer um de nós. Pode descer aqui? Pode descer? Neemias tá meio perigoso aqui. Se tiver alguém do Rio de Janeiro aí, me avisa que eu já deixo as coisas. Ali, meu Deus, deixa eu ficar para cá. Que eu vim de lá, sei como é. Meu Deus, Campo Grande, faz isso não, gente. Não. Caxias não, aí é muito perigo.
Meu Deus, já fui assaltado em Caxias, tu acredita? Pra glória de Deus, me livrei. Mas o assaltinho levou só o relógio, nada não, tranquilo. A vida tá preservada. Mas eu morei no Rio 34 anos, fui assaltado algumas vezes, mas isso é outro testemunho. É outra reforma que eu te conto depois. O que eu percebo em Neemias é que ele era um homem igualzinho a gente, sentia medo, tinha incerteza. Onde ele mostra que tinha incerteza? Se ele soubesse, ele não pedia para orar primeiro. Ele falou, não, deixa eu orar primeiro. Parece que ele é um grande homem temente a Deus e provavelmente era mesmo. Mas é que também quando você não tem certeza das coisas, você vai para quem sabe. É assim que funciona. Você já viu que quando você tem certeza das coisas, você nem quer consultar Deus, por exemplo. Estou apaixonada, vou casar, ele é muito lindo. Consultou a Deus, para quê se eu sinto o amor aqui, ó? Essa é a confirmação. Você nem quer orar para não arriscar de não ser. Quando você quer uma coisa, meu irmão, você bota a desculpa que for, fala que Deus falou contigo. Não, eu escutei num sonho. O próprio Gabriel, o mesmo que anunciou Maria ali, me anunciou que é ele. Aí casa, 6 meses depois separa. Ela falou, não estava na dúvida, era Gabriel ou Lúcifer, porque... Neemias era um homem igualzinho a gente, cheio de limitação, batendo ponto para trabalhar, para servir os outros, trabalhando de garçom, escravo, emocionalmente ferido, com os mesmos problemas que eu e você temos. Mas quando chegou uma oportunidade de reformar alguma coisa, ele entrou com força total e foi isso que o colocou na história. Sabe o que vai te colocar na história? Não é passar para o concurso de juiz, não. Porque tem muito juiz que não está na história. Não é passar por um concurso público ou para isso ou para aquilo. O que vai te colocar na história é reformar as áreas que estão arrebentadas na tua vida. Se a tua família começa a reformar, se são tuas emoções começam a reformar, deixa eu só te dar uma notícia, ninguém vai reformar para você, tá? Eu posso ir na casa de alguém e até me sensibilizar com a casa toda quebrada, mas eu não reformo a casa de ninguém. Sabe por quê? É o seguinte, se ela não tem coragem dela mesmo... Por exemplo, eu já fui na casa de amigos meus que estavam arrebentadas e eu pensei, por que eu não ajudo ele? Até começar a ver que na cozinha os pratos estavam todos empilhados também. Falei, o que isso tem a ver com dinheiro? Ele não cuida nem do prato. Eu vou reformar essa cozinha aqui para ele, vai continuar essa bagunça. Então eu não vou me meter num tratamento de Deus na vida de alguém, não. Por isso eu entendo que ninguém vai reformar nada para você. Se você quer reformar alguma coisa, começa a fazer você mesmo. Por qual área começo, Thiago, se eu estou com tudo ruim? Começa pela área que te pesa mais. Igual o Neemias. Se assentou, chorou por alguns dias, falou, nossa, eu podia estar pedindo pela minha libertação porque eu sou escravo, mas eu prefiro chorar por Jerusalém, porque me pesa muito mais ver Jerusalém destruída por causa da história que ela tem, porque já foi consagrada como cidade do Senhor, já cidade de ouro, porque meus pais estão enterrados lá, porque é a cidade do grande rei. Me pesa muito mais ver Jerusalém destruída do que eu estar aqui como escravo servindo ao rei. Eu prefiro ver Jerusalém. Aquilo que te pesa mais é ali que você deve começar a reforma. E ele começou a reforma por ali. E Deus começou a engrandecer o nome de Neemias. Um escravo começou a virar um herói. Vou repetir. Um escravo começou a virar um herói. Ele não estava lutando de espada e escudo para se virar herói. Ele só estava reformando algo que ninguém quis colocar a mão. Ele estava fazendo algo que ninguém queria fazer. Quando você começa a reformar coisas que as pessoas já não querem colocar a mão porque sabe da dificuldade que é, porque ninguém teria coragem para ir. Não é só coragem, ninguém tinha acesso ao rei Artaxerxes. Não ache que é coincidência quando Deus te dá acesso a pessoas que quase ninguém tem. Deus te dá um acesso, você é a irmã do cafezinho que está servindo o café para uma pessoa que tem poder de decisão no país, tem poder de decisão na vida de milhares de pessoas porque é um grande empresário. Aí você acha que é só a pessoa que serve o café. Não, você é Neemias. Ei, você é Neemias. Está servindo por enquanto. Porque se fez um bom trabalho, um dia essa pessoa vai olhar para você, o que você me pede? E quando você pedir, vai te entregar.